dia! Sábado, mais um sábado, dia 25 de maio, e estamos dando início ao mais um café com Liz e Léo. E hoje a gente não vai ter papas na língua. Hoje a gente vai mostrar a realidade. Hoje a gente vai falar de vida real além das redes sociais. A gente sabe, né, enquanto eu tô aguardando o Léo aqui, chegando, a gente sabe que redes sociais mostram que as pessoas querem mostrar, né? Então hoje a gente vai falar como que é na vida real. Será que é assim mesmo? Né? Vamos aguardar o Léo conseguir entrar aqui pra gente continuar esse papo. Bom dia, Thiago! Bom dia. O Léo já tá aqui. Estamos conectando. Sentimos sua falta na live passada, Thiago. Eu aceitei. Aceitei aqui. Tá demorando um pouquinho. Mas tá indo. Só um momento. Deu certo? Ah, você tava viajando. Achei que você tinha ficado com preguiça por causa da chuva. Ué, gente. Aceitei, Léo. Eu aceito aqui. Será que você não tá recebendo? Vamos ver. Não tá indo ainda? O Instagram me avisou que você não tá conseguindo participar. Ó, convidei de novo. Vamos ver. Ah, agora sim. Agora tá aparecendo. Agora deu certo. Sempre dá um bugzinho nesse começo, né? Ele. Bom dia, Léo. Dia. Tudo bem? Me Logo. diga que hoje você tá com... Oi? Não, hoje eu tô no chimarrão. Eu ia Você ia falar. perguntar se toma café. Eu ia falar, me diga que hoje você tá no café. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Eu tenho uma térmica de café Ah, que é de ontem. sabe por que eu pergunto? Porque ontem foi o Dia Nacional do Café. É mesmo? Aí hoje eu resolvi comemorar passando um cafezinho brasileiro, 100% arábico, gourmetzinho. Então hoje eu tô com um cafezinho em comemoração ao Dia Nacional do Café. Cafezinho. E aí, Liz? Realidade? Realidade além das redes sociais. Também tá com um cafezinho aí, Thiago? Deguste o seu cafezinho, então. Pois é, Léo, realidade, né? Essa semana foi prova real do que é vida real para nós aqui em casa, porque a semana teve reviravoltas inesperadas, que finalizamos ontem superadas ainda, né? Ainda comemoramos lá, pedimos pizza e tudo mais, mas eu falei, Eu vi no teu caramba, story. né? Tudo pode acontecer, né? É praticamente, eu digo que PMPR é estilo banda B, em 20 minutos tudo pode mudar, né? E é fato real. Mas enfim, aí quando você sugeriu o tema de vida real, falei, bora que tá vindo bem a calhar aí para essa semana. E já que foi sua sugestão e que hoje também nós precisamos, por conta da vida real, ter um espaço reduzido na nossa live, então comece falando, Léo. Na verdade, se a gente for entrar falando, né, de vida real, de realidade, a gente vai entrar em questões relacionadas do ponto de vista da fisiologia, da bioquímica, da antropologia, da filosofia, da teologia, da física. A gente pode ter um cardápio de opções para falar sobre vida real. Ah, se a gente pegar, por exemplo, parte da biologia, o que que é vida real?
A vida real nada mais é do que nascer, crescer, se desenvolver e morrer. E ter Agora, células. se a gente entra... Oi? Reproduzir suas células, seu DNA. Exatamente. Exatamente. E aí, se a gente começa a entrar, por exemplo, no aspecto da fisiologia, aí a questão assim, o que que é vida real? Pô, a vida real é você conseguir respirar, você conseguir fazer, utilizar dos nutrientes, dos macronutrientes, micronutrientes. Se a gente entrar no aspecto da filosofia, a gente vai perguntar, putz, a vida é boa, a vida é ruim, o que que faz ter uma vida boa, o que que é uma vida real, a minha percepção de vida real pode ser diferente de você, de quem está assistindo, quem vai assistir. Então, quando a gente fala dentro dessa ideia, eu vejo que talvez, e aí é um papo bem filosófico, eles não tem como fugir disso, talvez tudo que a gente está vivendo aqui, na verdade, é uma ilusão. Porque se a gente parar para pensar que tudo é processado, desde a nossa visão, o nosso sentir, ele é tudo processado pelo nosso sistema nervoso central, talvez o que a gente está vendo não é só uma conexão neural que o Não nosso reflita cérebro ele exatamente a realidade. exatamente. Então, e aí que vem, aí, aprofundando, né, na questão da neurociência, que vem mostrando e as áreas do cérebro que são influenciadas, né, e o ambiente como influencia e a forma como encara a vida vai influenciar a, toda a dinâmica da nossa vida. E aí hoje a gente tem a vida que até então a gente entende como sendo a vida real, que é a vida do nosso sentir, dos nossos fazeres, do relacionamento com os nossos pais, cônjuges, filhos, amigos. E hoje a vida real ela mudou a realidade. A gente está vivendo uma realidade muito mais digital. E aí, quando fala digital, a gente está falando uma vida muito mais imersa a essa questão virtual. E ela é tão poderosa que se a gente coloca um óculos de realidade virtual, um fone, o teu cérebro ele é enganado como se realmente a gente estivesse naquela realidade. Então, por exemplo, estou numa montanha russa, coloco óculos de realidade virtual, eu escuto para onde eu olho, eu tenho noção de espaço, distância, eu começo a ter as percepções. Isso é simples, só não agora, mas deixa anotado e vai fazer de assistir vídeo Inclusive no as YouTube. respostas fisiológicas que você teria na vida real, né, Léo? Você mais que ninguém sabe, porque você, inclusive, mensurou já isso através da variabilidade da frequência cardíaca. As respostas que uma realidade 3D, 6D, pode trazer aí para os impactos, né, para o nosso organismo. E traz, e traz. Só que hoje, o que que eu me preocupo mais? Não com as coisas que a gente está enxergando, porque a impressão que me causa dentro da realidade é que as pessoas, elas perderam um pouco da noção da realidade, porque vivem, e aí não tem como não falar que vivem inseridas dentro de uma bolha e esquece que o mundo está acontecendo e o mundo está girando com 8 bilhões de pessoas ao redor dele. E aí cada um na sua vida, no seu casulo, achando que tudo que está acontecendo diz respeito a si. E aí, quando a gente percebe isso, o que me preocupa não é isso. Porque eu entendo que cada um tem o seu despertar. Pode ser que nunca acorde, pode ser que esteja acordado, pode ser que esteja adormecido, enfim, anestesiado de tanta porrada, né? E aí a gente vai entrar dentro da fisiologia, que é nosso corpo começa a produzir endorfinas, ir atrás de dopamina, porque é tanta dor, tanta dor, tanta dor que sente,
o nosso corpo vai lutar contra e vai dizer, não, preciso ter isso para poder existir, porque senão perde o sentido. Então, falar da vida real, ela não é uma forma fácil de entender. Ela pode ser fácil até de compreender, mas vai dizer muito do que está no entorno da gente e aquilo que a gente consegue compreender, aquilo que a gente tem compreensão, não entender. Porque entendimento, hoje está escancarado as coisas que estão acontecendo e as pessoas não estão fazendo nada, mas elas compreendem como uma vaga lembrança. Ah, temos que ter empatia, sabe? Fica aquela coisa mais pragmática, decorada e de senso comum do que realmente ser confrontado com a dor do outro, né? Além disso, né, você já falou das questões da realidade, que a gente avaliou já, mas treinamento, hoje tem muito atleta sendo treinado em ambiente simulado, tem exército sendo treinado em ambiente simulado, porque eles perceberam que o impacto é o mesmo e o custo ele é bem menor. Tem alguns filmes que retratam isso, né, das pessoas viverem um mundo simulado, porque você não tem a dor da realidade acontecendo naquele momento. Putz, vou deixar um pouco você falar eles, porque senão eu vou engatando aqui uma etapa seguida da outra. Porque para mim tá tudo associado, eu não consigo dissociar Pegando uma... esse gancho, então, pegando esse gancho sobre a realidade virtual, sobre o quanto o mundo online impacta a nossa percepção de realidade, esses dias eu tive um papo sobre isso com o Benício. E foi muito interessante porque para os pequenos que já nascem inseridos nesse mundo muito online, né? Eu nunca tinha parado para pensar nesse impacto na cabecinha dele do que é real, do que não é real, do que é virtual, do que não é. E aí ele gosta de assistir um filminho no YouTube que é produzido por um gamer no Minecraft. Então o gamer, ele produz uma realidade com base nos personagens aqui que já são conhecidos, né? Tipo Godzilla, Mario Bros, enfim, ele pega os personagens conhecidos e ele monta toda uma história ali dentro do Minecraft e ele faz videozinhos de 15, 20 minutinhos ali. E o Benício gosta de assistir e tal, e ele começou a jogar Minecraft por conta disso. E aí, esses dias, ele veio comentar algo do vídeo, do Loki lá. O nome do cara o nome fictício dele é Loki. Dele, mãe, porque o Loki, isso e aquilo e tal. Aí eu falei, filho, isso não existe na vida real, tá? Isso é um jogo que esse personagem produz e coloca lá no YouTube pra gente assistir. Aí eu vi que deu uma bugada na cabecinha dele, ele olhou pra mim assim, como que não existe, mãe? Como assim? Aí eu falei, filho, a gente tem, na internet, a gente tem um mundo que se chama virtual, que esse mundo existe somente lá, só no joguinho, só na nossa tela de TV, só lá dentro do YouTube. Mas aqui na vida real, no que a gente vive no nosso dia a dia, aquele personagem não existe, aquela realidade não existe. Aí ele, então você tá me dizendo que o Loki não existe? Deu, ai meu Deus. Falei, nós vamos entrar num papo muito profundo aqui. Eu falei, filho, exatamente, filho. São duas realidades. A realidade virtual que ele mostra lá no YouTube e a realidade que a gente vive no dia a dia. Falei, a gente já cruzou com algum monstro daquele ali na rua? A gente já cruzou com um personagem desse da rua? Não, a gente não cruzou. Falei, então, por isso, porque aqui no nosso mundo não existe. Dele, mãe, tô entendendo. Daí eu sei que depois passou, nesse tempo ele foi perguntar mais alguma coisa, daí ele falou assim, mas no mundo real ou no mundo virtual? Deu, no mundo real, filho. Aí eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Eu falei, gente, realmente, eu falei, se a gente não tem esse tipo de discussão, será que ele ia passar a vida, um bom tempo da vida dele, imaginando que aquilo seria real? E aí ele
começando a construir as crenças dele da primeira infância, aquilo ia inevitavelmente ter um impacto nas crenças dele para o futuro. Por mais que, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, ele descobriria o que é real, o que é virtual, o que é online, o que não é, né? O que é simulado, enfim. Mas, se aquilo foi uma verdade para ele durante um processo de construção de crenças, com certeza teria algum impacto, né? Por quê? Porque a gente vê a nossa realidade, isso como você mencionou ali, as nossas bolhas, com um filtro. E esse filtro são as nossas crenças, que foram construídas ao longo da nossa vida. Então, o ambiente que a gente foi inserido desde a infância, a nossa educação, as experiências que nós tivemos, né, os traumas ou as experiências positivas, enfim, foram construindo em nós filtros, ou seja, as nossas crenças, e com esses filtros hoje a gente enxerga a nossa realidade. Então, se eu tive uma realidade muito positiva, no sentido de ter nascido numa família, de repente, com um poder aquisitivo muito alto, e aí, durante a minha infância, eu não fui exposta a nenhum tipo de vulnerabilidade, né? Social, financeira, ou traumas familiares mesmo, não sofri nenhum tipo de violência. Estudei em colégios particulares, em colégios em que meus amigos também não passaram por nenhuma situação como essa. Eu estou construindo um filtro da minha realidade. Então, quando eu chego em determinada fase da minha vida, por não ter passado por nada disso, talvez para mim seja muito difícil, para mim não, para essa pessoa que eu tô falando, né, porque para mim não foi assim, é muito difícil eu olhar para o outro que passou por diversas vulnerabilidades, que, né, sofreu diversos impactos negativos na sua vida e ter certa empatia, né? Ou eu talvez nem conhecer a realidade de pessoas assim, nem conhecer, né? Tô inserida tanto dentro de uma bolha que eu não nem conheço, né? Nem me consigo imaginar. Eu não me, né? Como você falou, eu olho ali no virtual, olho por uma tela, mas aquilo não me impacta tanto porque eu não consigo ter dimensão daquela dor, daquele sofrimento, enfim. São coisas que a gente tem que refletir. E hoje eu vejo que as redes sociais, eles maximizam essa bolha. Porque tudo que a gente vê nas redes sociais, segue nas redes sociais, consome nas redes sociais, vai alimentando um algoritmo. E o algoritmo vai nos retroalimentando com mais daquilo. E basicamente o que eu estou vendo ao passar meu feed, ao rolar meu feed, ou nos meus stories com o meu ambiente, das pessoas que eu convivo, eu tô vendo aquela realidade somente, né? Então eu não consigo ter percepção de uma realidade digna do que está acontecendo. Por conta dos meus filtros, por conta de um algoritmo, eu não consigo ter a dimensão real do que está acontecendo. E eu acho que, lembra que uma vez eu comentei contigo que eu comecei a seguir pessoas que distorciam um pouco do meu pensamento? Justamente para eu conseguir sair um pouco da minha bolha. Porque eu estava consumindo mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. E o meu impacto com relação ao que estava acontecendo estava sendo muito distorcido. E eu falei, gente, eu acho que preciso sair da bolha. Sair da bolha e tentar olhar a realidade com outras perspectivas. Continue, Pois é, Léo. então, tudo isso aí, Liz, a gente pode estar dentro de uma realidade que a gente é tátil, né? Pega, pega uma caneta, mas ele continua sendo interpretado e decodificado essa sensação, né, da forma de eu enxergar a cor, o formato, tudo mais, no nosso cérebro. Ah, e você é cheio de experimentos onde você engana o cérebro, que o cérebro sente a dor, sente o cheiro, interpreta, né? E algo que não está acontecendo. Então, a gente fala muito da imaginação, mas a imaginação ela pode gerar uma confusão no sentido de você camuflar ou se confundir, né, com o que é real e o que é fruto da imaginação. Só que a percepção individual é que aquele fruto da imaginação que está gerando um medo, que está gerando uma ansiedade,
ela, para a pessoa, ela é real. E aí que a gente, por isso que eu comecei no início falando que depende muito daquilo que a gente entende e compreende do que vai formar essa realidade. Então, são vários aspectos que estão acontecendo dentro da gente. Então, ah, por exemplo, hoje, se pegar alguma patologia de cunho psicológica, né, emocional, eu também tenho que ver se não tem um desequilíbrio bioquímico dentro do cérebro, e se o cérebro está processando direito aquelas informações. E hoje a gente olha dentro de uma vida cotidiana, que as pessoas elas têm falta de algumas vitaminas, alguns micronutrientes que vão fazer parte do funcionamento do organismo. Por exemplo, falta de exposição ao sol, você não vai ter produção de vitamina D, aí vai acarretar numa série de outras deficiências, a tua imunidade vai baixar. Então, você sempre vai ficar nessa ideia de sobrecarga. Aí, carência por falta de magnésio, que o magnésio é precursor de uma série de reações bioquímicas dentro do nosso organismo. Aí, soma isso inatividade física, dieta não nutritiva. Então, isso é uma faceta. Então, aí, por isso que eu falo que é um papo complexo da gente poder colocar apenas é só aqui que vai resolver ou só aqui que vou interpretar. Ele é muito complexo, só que está enraizado, porque a partir do momento que a gente olha e fala, poxa, eu sou um sistema vivo, né, um sistema orgânico vivo, mas eu tenho uma eletricidade que corre dentro do meu corpo, ah, coisas que a gente não vê, não percebe, porque pertencem a nós. E as coisas que até eu falei anteriormente, daquilo que as pessoas estão anestesiadas, que estão enxergando, o que me gera mais impacto é com as coisas que a gente não enxerga. Então, por exemplo, eu não enxergo a vibração de, do mundo ao redor, eu não enxergo a eletricidade, né, as ondas de frequência elétricas, mas eu consigo verificar o que o impacto disso dentro do nosso corpo. Porque se a gente for olhar de forma macro, o nosso corpo, 70% dele é composto por, por água, por eletrólitos, né? Então, essas ondas elas vão vibrar, vai vibrar no nosso corpo, isso vai gerar uma mudança comportamental. Não estou entrando em teoria da conspiração, porque isso é provado e mostrado cientificamente há alguns anos já, que realmente causa esse impacto. Como o posicionamento da Lua, ele vai influenciar na gente. E os antigos sabiam que, dependendo da fase da Lua, você não cortava o cabelo, não sabia explicar o porquê. Hoje já se explica é, cientificamente o porquê que isso acontece, ou pela questão da gestação também, que dependendo da fase da lua vai influenciar. Então, imagine assim, olha a quantidade de variáveis que estão influenciando a nossa vida e a gente só fica sempre polarizando o oposto, ou seja, a gente está numa eterna gangorra de eu tenho que ter equilíbrio, mas o equilíbrio ele presume que eu tenho duas forças brigando entre si e para uma não vencer, então dentro dessa balança eu tenho que manter o equilíbrio. Só que daí eu mantenho o equilíbrio interno, mas aí eu desequilibro internamente. E aí a minha forma de enxergar a realidade ela já vai estar comprometida. E aí, em função disso, falo, caramba, mas se vier uma terceira força me puxando, acabou assim. Mas se, por exemplo, eu fico parado aqui num extremo, eu tenho outro extremo, aí eu tenho a média. Vou pegar uma régua aqui para facilitar esse entendimento. Eu tenho uma régua, ó. Eu tenho aqui, ó, 10 centímetros. Eu pegar esses 10 centímetros, esse lado aqui sendo zero, e esse aqui o 10 centímetros, 5 centímetros é o meio. Mas eu
mantém esse lado na na mesma distância que ele está. Só que eu aumento o lado para procurar o equilíbrio e de repente eu vou para 30 centímetros, eu amplio a distância entre os polos e a minha percepção do que é equilíbrio ela mudou. Ela saiu de 5 e foi para 15. E como que a gente está fazendo isso? Está sendo imposto, e aí as pessoas elas não vão desenvolver na mesma frequência, na mesma sintonia. Elas estão sendo impulsionadas por isso. Essa nossa realidade ela está sendo mudada todo momento. Haja vista hoje que nunca se teve tanto avistamento de objetos. Não se usa mais o termo OVNI, mas vamos utilizar o porquê isso. E aí a nossa realidade é: será que nós estamos participando de um ensaio, de um ambiente simulado, de uma invasão alienígena? Será que isso não tá sendo colocado e despertar uma reação em cadeia na sociedade para que isso acontece? Porque você vai na China, você olha, você tem fachada de edifício que é numa realidade aumentada em 3D que, porra, parece real. Se hoje você consegue simular uma pessoa falando com a voz dela e ela nunca fez aquilo lá. Então, Exatamente. isso que eu começo a olhar para o futuro e vejo como uma ferramenta de engenharia social. Daqui para frente, a gente fala, né, você falou muito bem dos filtros, de todas essas questões, mas como que a gente vai interpretar isso? Será que a gente vai ter condição? Um outro vai ter, a massa não vai ter A gente acesso a isso, porque a vai massa vai acompanhar estar. Ah, não aqui. vai, não vai. Isso eu falo em aula, eu volto a repetir, em 2012, 2013, eu tive uma aula que o professor mostrou as informações que no início do século passado a gente tinha um ano inteiro para ter o mesmo volume de informação que a gente tem em um dia, isso há 12 anos atrás. Então, se a gente falar assim que 12 anos atrás era uma quantidade de informação e hoje a gente tem acesso a muito mais, não tem como acompanhar, é impossível. É impossível. Cada vez mais a gente vai ter tanta informação, tanta variável permeando o nosso ser, os nossos sentidos, né, alterando as nossas percepções, que quem detém isso que vai direcionar os rumos. Não tem casos do pessoal falar de mandar uma frequência e de repente essa frequência ela vai gerar náuseas nas pessoas, porque se isso não influenciasse, não ia ser proibido você construir habitação onde passa a fio com alta tensão, né? E você consegue até escutar passando perto, você vê a vibração, né? Daquele frequência elétrica vibrando. Então, ondas de calor, tudo isso vai influenciando e a gente não enxerga, gente. O que está acontecendo é a mudança climática, mas não sei o que está acontecendo. Mas aí você olha e fala, acho que foi ano passado, o governo do Paraná comprou avião que semeia nuvem para precipitar chuva. E aí você vê no deserto nevando, você vê na China também acontecendo isso. E isso não é divulgado, mas isso acontece. É só procurar aí, Sabe que não estou inventando. ontem a minha mãe, a gente foi lá na casa da minha mãe, daí não sei o que que a gente tava falando, acho que desse final de semana, que na previsão do tempo eu tava lá que ia ser mais geladinho e tal, né? E a minha mãe falando, pois é, a gente tá aqui chegando em junho e a gente tá com calor, né? A gente tá com um clima de primavera, de verãozinho e tal. Daí ela falou, eu lembro que na minha infância era tudo tão certinho. A gente vivia as 4 estações bem certinho. O verão era verão, daí o outono era outono, chegava no inverno, daí esfriava de verdade. A gente tinha consciência de que estava acontecendo, né? Refletia muito o que era vivido na realidade, refletia o que de fato era, né? A estação do ano que era. Ela falou, e hoje tá tão distorcido, hoje a gente já não sabe mais, né?
A gente tá no outono, mas tá com cara de verão. E daqui a pouco os extremos também, né? Daqui a pouco tá muito calor, de repente tá muito frio e de repente tá. E a gente não consegue ter uma estabilidade, né? A gente não consegue viver essa estabilidade, esse equilíbrio imaginário. Por isso que eu falei do equilíbrio. Porque não tem como você parametrizar a tua percepção, ela se ajustar. Toda hora muda. Realmente. A Isa tinha comentado aqui, quando eu falei de algoritmo, que o algoritmo do Insta está cada dia mais tenebroso, segundo ela. Assistir um ou dois vídeos de um assunto já trazem outros diversos vídeos semelhantes de forma muito rápida. Realmente, né? Isso aí não é só no Insta, tá? Por exemplo, já tem. Vou trazer o exemplo da China porque está chegando aqui para o Brasil. Você vai. Hoje aqui no Brasil, você chega num portal, seja qual for, eu acesso o mesmo portal, para mim vai aparecer algumas notícias destacadas, para você vai aparecer outras, não a mesma. E o que acontece na China e que logo logo vai chegar aqui para nós é a mesma matéria, ela vai estar sendo escrita especificamente para mim e a mesma matéria ela vai estar escrita de forma diferente para você, Liz. Porque para se ajustar a forma eu fico mais é, perceptível e ter aderência à leitura daquele conteúdo, para não desistir na metade. Então, isso tudo isso usando inteligência artificial. Por isso que eu falo, tem coisa que a gente vai ler e fala assim, nossa, mas tá escancarado. Daí eu falo, não, mas eu li outra coisa, é isso. E aí, ó, olha o bloqueio que vai dar, os problemas que podem acontecer só em função disso. Tudo personalizado. Ah, o que eu ia falar agora que eu esqueci? Não precisa não precisa nem você ver o conteúdo, é só você falar, né? É só você É, estar com o celular perto e falar que daqui a pouco você já tá. Fale de algum produto perto do teu celular que daqui a pouco já tá te apresentando. por isso que eu te falo que isso é uma engenharia social, né? Eu vi um meme esses dias, um videozinho, quando a tua chefe esquece o celular em cima da mesa de reuniões. Aí a moça falando assim, como ter uma equipe feliz pro celular dela, como deixar os colaboradores felizes, como ser uma chefe melhor, falando, falando pro celular. Falei, pior que tá nesse nível mesmo, né, gente? Mas isso pô, se você vai fazer qualquer tipo de campanha patrocinada, você já escolhe os filtros lá por categorias, né, para formar o teu cluster, né, o teu grupo de acordo com aquelas informações. Por isso que no marketing digital se fala muito em persona, não se fala em público-alvo, porque as Persona. características de uma pessoa, ela é muito, você tem muito mais variáveis para descrever essa pessoa do que propriamente um público-alvo. Então, e isso vai se retroalimentando, né? Então, quando a gente olha e fala assim, nossa, mas é o meu Instagram, eu falo, não, cara, o teu Instagram, ele pertence ao grupo Meta, que administra o Instagram e vai pegar essas informações que você deliberadamente, ou enfim, voluntariamente, melhor dizendo, você alimentou o banco de dados dele. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar essas informações e vai comercializar. Ai, que absurdo! Eu falei, que absurdo, você não é obrigado a ter, mas a gente utiliza. Então, o que a gente está fazendo aqui, tanto que semana passada a gente falou um termo e bloquearam a nossa live. A gente teve que reabrir. Exatamente. E com relação, já que a gente tá comentando de redes sociais, Léo, com relação do que as pessoas mostram nas redes sociais. Tá? Hoje, cada dia mais, as pessoas querem mostrar apenas o que lhes convém nas redes sociais, né? E deixam de mostrar as suas vidas reais. Às vezes, elas colocam parcelas, né? Recortes da sua vida que está tudo bem, que está tudo lindo, maravilhoso, mas
eu percebo que elas estão não só colocando recortes, como elas estão criando esses recortes, que nem acontece, não é nem algo maravilhoso, não é um recorte maravilhoso de uma vida. É um recorte criado especialmente para ser mostrado. E o que ela nem está vivendo ainda. E isso distorce também, né, a percepção do outro, mas também a que ponto distorce também o que eu tô vivendo, o que eu tô querendo mostrar impacta no que eu realmente tô vivendo. E aí gera uma frustração sem fim desse impacto, né? Daí eu vivo apenas com base para querer mostrar alguma coisa, né? Tipo, eu crio a minha realidade de forma a ter condições de poder mostrá-la, digamos assim. Não sei se captou a mensagem. Ah, entendo. Captou. E Isso aí. ultimamente eu estou sendo reconhecida pelas pessoas próximas aí, amigas e tal, como influencer, né? Porque assim, minha conta é pessoal, não tem o objetivo de ser influencer, enfim, mas assim, eu gosto de mostrar o cotidiano, a realidade que eu tenho vivido e falo sobre isso, né? Tem os meus alunos, então o que eu falo em aula eu gosto de trazer, de mostrar. E aí eu chego nos lugares, o povo fala, ah, nossa influencer chegou. Aí às vezes eu quero tirar uma foto, fazer um vídeo. Ah, então a nossa influencer vai filmar, tá? Tipo, e levo super na boa, não levo de forma pejorativa nem nada. E eu sempre respondo assim, realmente eu sou uma influencer, só que eu sou influencer da vida real, né? Eu sou influencer da vida real, porque aqui os perrengues batem e impacta totalmente na minha forma de postar e de mostrar. Então, eu posto um dia muito conteúdo e falo, e posto vídeo, e falo sobre determinados assuntos, trato aquilo, abro caixinha de perguntas. Daqui a pouco eu passo uma semana sem postar nada. Nem foto, nem nada, nem bom dia. Daqui a pouco, outra semana, ah, vamos falar de outro assunto e tal. Falei, então, gente, não tem constância, não tem um assunto específico. Falei, porque aqui é uma influencer da vida real. Hora tá falando de maternidade, hora tá falando dos assuntos que eu ministro em aula, hora eu tô falando de trabalho, hora eu tô falando de ansiedade, hora eu tô falando de treino, tô mostrando treino, tô falando da importância do treino, hora eu tô falando porcaria nenhuma, hora eu tô mostrando eu bebendo cerveja. Comendo Falei, tá, pizza. Comendo comendo pizza, né? pizza. Falei, então, meu povo. É, Mas isso que você fala é um negócio assim. Por exemplo, eu estou no meu escritório, então você olha o que que tem. Ah, tem um abajur aqui, tem minha bancada de solda, e, né, tem um multímetro, tem os livros, tem pipa, tem pardo, não dá para ver, mas tem plástico bolha. Deixa eu mudar aqui em cima, ó. Tá vendo ali, ó? Tem um rolando de plástico bolha, tem mais livros, ó. Aqui também é bagunça, tem outra. Isso aqui é meu espaço, ó. Tá vendo? Tem minha Bíblia aqui, ó. Não vou, essa é a minha realidade. Aí, porque minha esposa fala, nossa, mas você tem que criar um cenário. Eu entendo por causa das informações e a forma como isso é abordado, vivenciado, que você precisa ter uma luz e uma exposição e tudo mais. Só que aí você começa a entrar num ambiente que você manipulou para que ele seja assim. E não é não reflete a minha personalidade. Então a minha mente, ela tem que estar organizada, porque o meu entorno ele é desorganizado. Desorganizado no sentido assim, é porque tudo que está aqui eu preciso ter é, fácil para eu poder pegar e utilizar. Diferente de pessoas que têm uma mente tão desorganizada, desorganizada no sentido que é tanto pensamento avulso e não consegue trazer uma lógica, o entorno tem que estar bem organizado. Então, a gente pode caracterizar por essas duas percepções de mundo, porque a mente já está bagunçada, eu tenho que estar num ambiente tranquilo para não gerar mais caos. Então, isso podem perceber que mais ou menos funciona
assim, né? Né, pensando dentro dessa perspectiva. Ah, e aí, uma das coisas que eu vejo, muita gente fala assim, porque hoje o que acontece? Hoje eu gosto de falar, eu gosto de estudar muito sobre empreendedorismo, mas as pessoas elas enxergam o empreendedorismo como exclusivamente uma solução digital e nisso eu vou explorar e vou ganhar dinheiro. Eu não vejo o empreendedorismo único exclusivamente dessa forma. E eu já vou conectar com a realidade. Por quê? Porque vendeu um status de que ser empreendedor é cool. E na verdade não tem nada de bonito. Ser empreendedor é doloroso, é sofrível, porque ninguém enxerga Romantismo. a, cara, é só porrada que você leva, tudo depende do teu esforço. Se você não se esforça, não produz, porque depende de você, você tem mais liberdade? Claro que tem. Mas aí eu pergunto assim, tem muita gente que fala, eu larguei, agora eu virei empreendedor, agora eu tenho a minha liberdade. Eu falo, será que você tem liberdade? Porque, por exemplo, se o teu produto ele está totalmente 100% online, mas depende de você para produzir as coisas, o dia que você não produz, você não vai ser visto, você vai perder seguidor, você vai perder o algoritmo, você vai perder alguma coisa. Então, que liberdade é essa? Isso é uma falsa liberdade que você está desfrutando. Entende? É o que você comentou. Você não tem essa pretensão e não tem esse compromisso. Se eu não postar nada em uma semana, tá tudo bem, não vai influenciar. Mas tem muita gente que acaba se escravizando por isso. E eu não tô fazendo juízo de valor, eu só estou utilizando isso apenas para uma reflexão do que reflete a realidade. E às vezes a gente está inserido, tão inserido, tão inserido que a gente não percebe que está sendo algemado por essa necessidade. E no final das contas, o próprio marketing digital ele fala isso, tanto que as estratégias que são feitas é para ludibriar as pessoas. Você cria uma necessidade que até então a pessoa não tinha a necessidade, daí você vende uma solução. Você está ludibriando, você está enganando as pessoas. E aí tem estudos eu não lembro se é do Hotmart ou do Eduz, eu não lembro agora. Eles falam que acho que 94% das pessoas que compram algum infoproduto ou algum curso, elas nem assistem. Somente 6% conclui. Então as pessoas estão comprando por quê? Porque você seduziu elas, que aquilo ali vai fazer bom, porque você usou estratégias para afagar aquela dor momentânea porque você criou uma necessidade. Ela coloca lá, não tem compromisso nenhum, passou no cartão de crédito, tá tudo bem. Bom para quem? Bom para quem vendeu, para quem comprou, tá lá. Você não, na tua prateleira digital você não percebe a ocupação. Porque se você comprar algo físico, né, algo que você consegue palpar, você vai atolando a tua casa. É só olhar na casa dos nossos avós a quantidade de decoração que tem. Porque ao longo da vida são memórias que foram compradas e aquilo ali traz uma lembrança. Isso aqui foi de uma viagem, isso aqui foi do momento, isso aqui foi de tal coisa. E aquilo ali conta uma história. Só que no ponto digital você não tem isso. Você pode ter, mas não é esse intuito. Tá lá, mas aquilo ali, para você estar lá, você tem que acessar aquilo. Não fica visível, né? Para toda hora você parar e olhar e falar, nossa, ó, um álbum de família, álbum de viagem, né? Físico. Você pode olhar, folhar, despertar lembrança, memória. Então tudo está acontecendo. E é interessante que você coloca, pegar, por exemplo, o gancho do Instagram. Você olha o Stories, acabou-se. Deu 24 horas, sumiu. E você coloca no feed, cara, dificilmente alguém vai rodar pro feed. Então você tá vendo? Toda hora você tem que criar algo novo. Isso é muito cansativo. Isso é exausto. Você criar algo novo. Agora, quem está no topo é mais fácil para quem está vindo agora, porque já tem uma trilha do que funciona e do que não funciona, só vai seguindo. Então,
Você está desbravando algo que, para as pessoas que estão vindo na sequência, ele vai ter muito mais comodidade. Nossa, é Ah, verdade. Eu é isso. termino. Pode. Não, Eu não, é. sigo uma. Eu não escutei, Lu. Não, não, pode falar. Eu sigo uma influencer, a menina tava grávida, e aí ela teve o neném e tal, e aí ela logo em seguida continuou postando as coisas e tal, e ali com o neném e tal. E aí eu fiquei pensando, falei, gente do céu, que perrengue, né? Porque eu, no meu puerpério ali, pelo menos no primeiro mês com o Benício, a última coisa que eu queria saber era de estar ali postando, passava o dia inteiro de pijama, e os perrengues com a amamentação, e os perrengues do baby blues, né, que são as alterações hormonais ali pós-parto. E eu falei assim, e ok, né? Eu tive minha licença maternidade, e realmente na minha licença maternidade eu fiquei total off, despreocupada com o trabalho. Minha única preocupação foi com o meu filho, foi maternar. Inclusive, estava com super sobrepeso lá e falei, ai, depois eu me preocupo com isso. Eu falei, agora eu tenho que administrar uma criança, tenho que deixar essa criança viva aqui e ainda administrar meus hormônios, que estão uma loucura. Depois a gente vai conversar disso. E aí eu fico, e sempre quando eu vejo isso no Instagram, a menina é uma influencer e ela depende de estar mostrando a vida dela, porque justamente os produtos que ela divulga, os patrocínios que ela tem, enfim, é por conta da realidade do cotidiano dela, da rotina de vida dela. Então, consequentemente, ela precisava estar mostrando o bebê também, porque daí teve produtos ali infantis, né, fralda e produtos de. Inclusive lá o chá de bebê dela lá foi tudo patrocinado pela Hugs lá, né? Então ela, né, mostrou todos os produtos, o enxoval, né? E aí eu fiquei pensando, gente, que ou por ela pode estar sendo. Ah, tá passando um avião aqui que tá. É, ou, ou ela tá administrando muito bem, né? E tá. E ok, é a realidade dela mesmo que ela vive, ou deve estar sendo muito pesado para fazer isso, porque para mim seria, na minha realidade seria. Daí eu sempre olho aquilo e falo, gente, coitada dessa mulher. Mas vai que ela tá administrando, a gente não sabe, né? Se ela tá administrando numa boa ou não. Mas eu penso assim, é impossível você não ter momentos da tua vida que você não queira se resguardar, que você não queira anonimato, que você não queira simplesmente sumir. Eu vejo que humanamente é impossível a gente viver nessa estabilidade que eu quero o tempo todo estar exposta. Não tem momentos que você não realmente não quer aparecer. E é o que por isso que eu falo que eu sou uma influencer da vida real. Porque eu tenho momentos, e inclusive eu sou muito influenciada pela Lua, e conscientemente eu tenho essa consciência e eu percebo. Então tem fases, e mulher principalmente, né? As alterações que tem ao longo do mês, assim, então tem fases que eu sumo, não quero nem saber, não quero aparecer, não quero nem. Mas tem fases que eu tô super disposta a estar aparecendo, a estar falando, a estar mostrando. Então, realmente, né, Léo, que liberdade é essa? Liberdade é o que eu entendo. Liberdade é assim, você sabe quais são as regras do jogo e você escolhe a forma que quer jogar. Se Exatamente, quer jogar de acordo. Para mim, essa é a maior liberdade. A partir do momento que me cerceiam isso, daí é que eles estão tirando a minha liberdade. Então, é que o que acontece? É meu direito de errar, meu direito de acertar. Agora, a partir do momento que tiram o meu direito de tentar, aí eles estão, aí está sendo invadida a minha liberdade. Por isso que é tudo de acordo com o ambiente, com qual é a regra. Isso é uma das coisas que os grandes bilionários, eles jogaram pelas suas próprias regras. Eles não se preocupavam com as, com as regras estabelecidas dentro de convenções sociais. Mas isso falo, por exemplo, de questões que querem o dinheiro, querem o poder. Você tem outras pessoas que falam, não, eu escolhi me isolar, escolhi morar na montanha. Também é um tipo de liberdade, é isso. Liz,
eu vou só me deslocar aqui, eu vou levar as crianças no xadrez, mas vou continuar o papo, tá? Eu só vou tirar aqui do suporte, mas eu vou continuar falando com você, tá? Só para mostrar a vida real, como que ela é, tá? Ó, vida Então, real, o que é o influencer com filhos. é, não, porque senão eu acho que é tudo cenário e tudo mais, então vamos dar uma passeada Vamos passear. nessa Então, vamos levar as dinâmica crianças pro de xadrez. vou levar, vocês me acompanham aqui, então estamos passeando, deixa eu ver se Então, peguei quer dizer que documento, essas meninas são jogadoras de xadrez. ó, veja aí, ó, Bom olha dia! lá o Miguel, Então, amanhã bom já tava. dia! Ó, isso é vida real, pessoal. Estão vendo aqui? Estão O quê? preparados, gente, para o campeonato? Estão preparados para o campeonato? Então vamos? Vai, filha, pega a meia lá. Pega na minha gaveta lá em cima. Viu só o que é a vida real? E o Ó, Miguelzinho vai ficar em casa ou ele vai acompanhar as irmãs? vai depois comigo, mais tarde. A gente vai deixar na escola para pegar o ônibus e aí depois para elas pegarem o ônibus, vão com a escola, com a turminha. E aí eu volto, né, Miguel? Bom E aí a gente. dia, Miguel. Ai, tá friozinho, preguiçoso, né? Que bom, tá deitado com uma cobertinha. Ah, Que ele com gostoso. vergonha? Não, ele não tem vergonha, ele pega o telefone e faz uns vídeos próprios falando, explicando, Faz né? uma, né? Faz os tutoriais, como diz o Benício. Preciso fazer um tutorial Igual. aqui explicando. Então, essa é a vida real, né, Liz? Essa é a vida. Dentro desse sentido aí que a gente vai trabalhando, estruturando, enfim. Mas no final, tudo dá certo. Com certeza. Eu vou indo Exatamente. pro carro, eu vou indo pro carro para esperar elas lá, senão vai atrasar mais um pouco. Avisa tuas irmãs que eu tô lá no carro, tá? Fazer silêncio para Teve, não. teve uma vez que eu tava respondendo uma caixinha. E aí eu falei pro Benício, falei, ó, filha, a mãe vai gravar um vídeo aqui, né? Se dá um tempinho aí, espera um pouquinho. Aí eu falando, ele pegou e veio, subiu aqui, subiu, e daí olhou na câmera, começou a mostrar a língua pra câmera e tal, e não sei o quê. Aí eu acho que eu já tinha gravado umas 3 vezes aquele vídeo, que ele já era o terceiro, quarto. Eu falei, quer saber? Eu vou postar assim mesmo. Com ele subindo aqui, mostrando e eu tentando falar. Eu falei, ó, aqui, ó, é vida real, gente. Eu vou ter que esperar as condições ideais para eu poder gravar o vídeo. Falei, vamos gravar o vídeo aqui mesmo, nas condições que eu tenho. E aí Ah, mas foi aquele vídeo. isso, isso se esperar a condição ideal, vai ficar esperando e nunca vai acontecer. Exatamente. Isso a gente tem que fazer, né, Liz? Por isso que eu falo que a força maior, ela vem do propósito, porque muitas vezes a gente tem bloqueios, né, ou barreiras que impedem. Isso é um exemplo que eu uso sempre em aula. Ah, se a gente aprendeu desde pequeno que a menor distância entre dois pontos é uma reta, isso cria um bloqueio na gente, porque a gente acaba se tornando mais cartesiano dentro das vivências práticas, né, da vida cotidiana. E aí, de repente, por exemplo, que nem qual é a menor distância entre dois pontos? É uma reta. Legal, só que na minha frente tem uma parede, a janela que está fechada, posso abrir a janela e pular? Ou eu vou ter que dar uma volta para entrar pela porta, contornar e chegar no ponto? Ou seja, eu tive que mudar, andar, sei lá, 3 vezes mais para atingir um ponto que um menor ponto ali seria essa reta. Então, na nossa cabeça tudo é fácil, tudo ela funciona perfeitamente. Você vai conversar com o pessoal da engenharia, seja ela qual for. Ah, não,
Não, isso aí é fácil de resolver, isso aí é fácil de fazer. Claro que é fácil, porque está na cabeça. As dificuldades elas acontecem quando você começa a pôr a mão na prática. E aí que as dificuldades começam a aparecer, coisas que você não tinha percebido antes, são essas variáveis, né, que vão influenciar. E o empreender e o agir ou inovar ou fazer qualquer coisa diferente, ele vai sofrer esse impacto do barreira, porque eu quero fazer isso, na cabeça tudo vai fazer com que funcione e depois que vai mudar. Será que eu desisto por causa dessas dificuldades e prefiro ficar fazendo o que eu estou fazendo ou vai seguindo em frente? Essas são os detalhes. Ó, a vida real aqui, ó. Um É, viu rabo a vida passando atrás de real? mim. Olha lá a vida real aqui, ó. Ó o rabo. É, O rabo. são as questões. O rabo do coach. É Quem isso ainda aí. não. Agora imagine assim, a gente tem uma ideia e, por exemplo, relacionada à temperatura. Vamos ver quanto que está a temperatura aqui. Ué, subiu aqui. Ah, não dá para ver agora aqui a temperatura. Mas está frio, está úmido, está amanhecendo. Agora vou sair com o carro aqui, vai pegar um pouco mais de claridade, saindo da garagem, vai mudar a percepção do, da lente, vai captar mais luz, ó, já começa a ficar mais claro, mais definição. Eu tô manipulando a realidade. Exatamente. Exatamente. Olha que dia bonito, irmã. Ó, vamos falando aí, Elis. Tudo bem, filho. Eu não consegui ver como que tá a carinha do dia ainda, que eu tenho uma lona aqui em cima de mim. Então, ai, gente, eu acho que bloqueou a internet do Léo. Acho que ele saiu de casa ali, deu. Léo, começou a bloquear a tua internet. Ah, eu tô, mas ele tá trocando, né? Ele sai do Do Wi-Fi e Wi-Fi. entra no. Ah, é. Do Wi-Fi foi pro 3G. Já deve estar 5G. melhorando. Melhorou agora. E essa é a vida real, né, Liz? É o que a gente faz, deixa de fazer, os conflitos que cometem a nossa alma, quais são as dores que a gente sente, todas as percepções misturadas no que a gente está vendo, né, vivenciando naquele momento, que a gente está sentindo, com o que está acontecendo no entorno, influenciado por diversas coisas, acaba nem sabendo que estão nos influenciando. E aí? E a gente tem que continuar, não dá para desistir. Exatamente. O que a gente tem que fazer é trabalhar para que a nossa vida real seja da forma que a gente queira viver, né? Então, que a gente faça as coisas, proporcione as coisas para que a gente possa viver nas melhores condições. Isso vai desde ter valores no meu dia a dia, fazer as coisas corretamente, cuidar da minha saúde, cuidar da minha alimentação, cuidar da minha família, valorizar o que e quem realmente importa. E aí eu vou criando a minha realidade dentro do que eu quero viver, né? Com, com leveza, com bem-estar, com qualidade de vida, tendo consciência de que as coisas que eu controlo eu devo fazer corretamente, devo me empenhar para fazer as coisas que eu não controlo. Eu tenho que ter inteligência emocional para saber lidar, para poder administrar. As coisas que me trazem insatisfação, eu tenho que ter consciência de que nível de satisfação está me trazendo, o quanto está me prejudicando e o quanto eu tenho poder, então, de mudar a minha realidade, de sair de ambientes que não estão me agregando, ou
se eu tenho o poder de mudar esse ambiente, então que eu faça algo para mudar. E assim eu vou construindo a minha realidade. Exatamente. Agora, se eu simplesmente ficar omissa, né? E É, deixa a vida me levar, e eu ficar omissa, tá bom do jeito que tá, vamos ver como é que vai ficar. E eu sempre terceirizo, como a gente falou, né? Aí a gente já começa a entrar em autorresponsabilidade, como a gente falou sábado passado, sobre estar terceirizando o tempo todo, né? A responsabilidade, desde outras pessoas até a inteligência artificial, né? A gente falou sobre terceirizar. E eu simplesmente indo um dia de cada vez, vamos lá. Aí, consequentemente, se eu não estiver satisfeito com a minha realidade, eu também não posso reclamar, né? Tenho que, tenho que fazer a minha parte. exatamente. O, das questões de Travou de novo. contrárias, né, que vem a nós, é nosso direito de escolha. Permanecer assim ou procurar mudar, enfim, por isso que falo, tudo isso vai estar acontecendo, essa decodificação de sentimentos e emoções pelo estímulo que o nosso cérebro está recebendo. E aí muda com questão, e aí vamos usar o termo assim, que vai parametrizar a que eu estou vivenciando de acordo com princípios, valores, crenças, experiências. Eu tenho toda essa dinâmica, né, que vai permeando e vai formando até eu tomar a decisão, ou tomar as decisões. Todo dia a gente toma diversas decisões. Algumas são mais simples, outras são mais complexas, outras acabam sendo mais complicadas. E, cada um é individual, né? Exatamente. Exatamente. Agora deu uma embaçada aqui na imagem. Não sei se pro Thiago como é que tá. O Thiago tá online. É que Tá depende com... depende da região. É, bem isso mesmo. Tá nítido, daqui a pouco tá bugado. Mas vamos que vamos, vocês dando um rolê comigo, passeando pela cidade. Aonde que é o campeonato? É na, vai ser na PUC. Era para ser no Tarumã, mas o Tarumã está sendo utilizado para não sei o quê. Aí eles estão fazendo a logística para mandar as coisas para o Rio Grande do Sul e aí então vai ser Entendi. então, Não, é isso que. e o Capão da Embuia ali tá muito ruim. O Capão da Embuia ali, porque eles estão mexendo em vários pontos ali. Estão fazendo binário novo, estão reestruturando a Vitor Ferreira do Amaral. Uhum. Então eles estão Eu mexendo vi, praticamente no bairro inteiro, tá bem tumultuado ali. eu vi uma crítica, o pessoal dizendo que arrancaram as árvores, não sei o quê. Aí, só que arrancou as árvores, só que vão plantar, tipo, só tô chutando, não lembro agora. Tiraram 100 árvores. Só que daí tiraram 100 árvores, será plantar 5.000 árvores. Eu fiquei assim, É, eu não escutei nada disso, mas eles estão mexendo bastante ali no bairro. E aí tá bem complicado de transitar por ali e tudo, né? Então aí colocar evento ainda, né, com todo esse transtorno, colocar evento ali ainda, bem complicado. não é algo bom. Verdade. Mas é isso, Léo. Tô chegando aqui, né, na escola. Lá eu vou virar aqui para. Não dá para ver aqui. Não dá, tá bem embaçado. Mas não dá nada. As crianças chegaram aqui já, então vou me despedindo de vocês. Beleza. Boa sorte para as meninas, bom campeonato.
Valeu. Aproveitem o final de semana. Muito obrigada por mais um papo, Léo. Obrigada a todos que participaram, que contribuíram mais uma vez. Isso aí, Elis. Olha aqui, ó. Valeu. Vem cá, filho. Vem cá. Ó, aqui. O beijo acordou aqui também. Vem cá com a mamãe. Aí, ó. A mãe já vai Que fazer. beleza. Ó, aqui, a vida real. Oh, tô com frio. Vamos lá, mamãe já vai Vai lá. cobrir você. Beijo, gente. Bom final de semana. Tchau, até Até. mais, Liz. Tchau, tchau.